Olá, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs. Com satisfação cumprimento a todos e mais essa oportunidade de abrirmos a Bíblia Sagrada através do estudo da lição e aprofundarmos no conhecimento que sustenta a nossa fé. Eu gostaria, antes dessas considerações, de convidá-los para uma palavra de oração. Senhor Deus, muito obrigado por tudo que Tu tens feito em nossa vida, pela Tua direção, o Teu amor, o Teu carinho, a Tua proteção, que Tu se dispõe a nos oferecer o tempo todo, nos mantendo firmes e principalmente nos mantendo focado na salvação em Cristo Jesus. Fortaleça a nossa fé ao buscarmos conhecimento na Tua palavra para o amadurecimento da nossa vida cristã e que possamos trilhar passos seguros na jornada que Tu nos tens confiado. Abençoe todo o Teu povo espalhado sobre a faixa do conflito, que todos nós, pela Tua graça, Senhor, possamos estarmos habilitados para sermos vitoriosos neste grande conflito entre o bem e o mal. Fortaleça-nos, prepare-nos, sustenta-nos, é o que te suplicamos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus pequeninos irmãos, hoje o tema da semana que se alinha com o tema do trimestre que estamos estudando. Mateus capítulo 25, verso 40. O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo, sempre o que fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Uma resposta surpreendente para quem imaginava a salvação por obras. Mas uma resposta clara para quem faz essas coisas no viver diário como algo normal, porque aprendeu a amar. Tem uma diferença enorme, né? Por isso será chocante essa resposta de Cristo diante de muitos naquele grande dia. O nosso convívio na sociedade, a nossa sensibilidade para com as dificuldades daqueles que estão ao nosso redor, à nossa volta, por onde nós caminhamos nesse velho mundo, para ver como anda, né? E daqui e dali, quem sabe até anjos estão à nossa volta, em forma de pequeninos. E aquele toque especial dentro do coração vem. E qual foi a nossa atitude? Qual foi o nosso comportamento? Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amada irmã. Segundo tema, apresentando o sermão da montanha. Mateus capítulo 5, verso de 2 ao 16. E poderíamos com certeza avançar bem mais na narração desta obra, mas aqui nós temos a coluna dorsal, meus irmãos, da identidade celestial de um verdadeiro servo de Deus. É o que Jesus expõe dentro do Sermão da Montanha. E a coluna dorsal que ele expõe para todos nós é que o verdadeiro servo e servo do Altíssimo se resumiu em luz no mundo e sal da terra. Quando ele aprende a entender a base real de tudo, ele vai entender o motivo que Deus nos criou, o motivo que Ele providenciou a nossa redenção, o motivo pelo qual Ele virá nos buscar, o motivo pelo qual esse mundo será restaurado, o motivo pelo qual Ele nos dá sempre uma nova oportunidade. A base de tudo isso se chama amor. E quando nós entendemos isso, nós nos tornamos luz no mundo e sal na terra. Porque a luz, ela expulsa com as trevas. Ela nos anima, enquanto que as trevas nos deprimem. A luz nos abre o horizonte de visões. As trevas fecham a nossa visão.
perdemos o rumo e o horizonte. Ser sal da terra é ter uma vida gostosa, equilibrada, temperada, no nosso convívio diário com as pessoas, semelhantemente à luz. Luz atrai luz, expulsa trevas. E um tempero gostoso, cada receita chama outra. Porque a base é a mesma, o equilíbrio do tempero, que é fundamental em qualquer receita. Quando as pessoas comem uma receita gostosa, eles não pedem a receita? Não quer saber como que faz? Pois é. Da mesma forma que se comeu alguma coisa ruim, ele quer marcar onde que está aquilo para nunca mais passar nem perto. Toma pavor. E isso é uma sensação gostosa, que se a nossa vida tem tempero, e é um tempero gostoso, todos querem aprender como alcançar esse padrão de tempero. E aí nós vamos ensinar a receita. É Cristo, a sua palavra, o amor de Deus em nós e por nós nos influencia a amar o mundo ao nosso redor da mesma forma. Por isso, o Sermão da Montanha, ele sai completamente da linha do comportamento do mundo, que é totalmente avesso. É um mundo alicerçado em gambiras, em trocas, em permutas. Toma lá, dá cá. Se me ama, eu vou amar. Se me maltrata, eu vou maltratar. Se me tratar bem, eu trato bem. Se me tratar mal, eu trato mal. Fica completamente apagado nesse mundo assim aqueles que vivem à nossa volta e que precisam de nós, e nós não temos nem noção disso. Ignoramos até por completo. Mas se somos sal na terra e luz no mundo de fato, jamais vamos olhar com esse olhar para quem quer que seja que está à nossa volta. Justamente porque nós compartilhamos o tempero, porque nós somos sal na terra, para dar tempero. Já notou que Jesus falou também nessa explicação que o sal, se ele não servir para temperar, só serve para ser jogado fora e pisado pelos homens? Pois é, porque se não é sal, é areia. Areia na comida estraga, basta uma pitada. E aqueles que se tornam pedras, não é só areia, pedra no sapato dos outros, ou na vida das pessoas, são verdadeiros rochedos no meio da estrada das pessoas, que nem evoluem nem deixam outros evoluir, nem andam, nem progridem e nem deixam outros andarem ou progredirem. E lares inteiros, sociedades inteiras, quem sabe países inteiros ficam travados por causa da pedreira em que foi criado e em que vive de forma estagnada, está ali. Só Deus para dar conta, não é? Nós não podemos sermos destempero na vida das outras pessoas. Todos têm direito de ser felizes. Todos precisam progredir. Todos precisam amadurecer na fé. E o compartilhamento dessa vida temperada, o compartilhamento desse foco, dessa receita tem que ser distribuído para que as pessoas entendam que ao chegarem em Cristo, elas terão a vida assim. E isso é possível. Basta conectar com Cristo, estudar a tua palavra, aí sim seremos luz do mundo e sal da terra. E isso é importante. E isso dá uma receita bacana. Com todos os nossos defeitos, com todas as nossas debilidades e fraquezas, mas nós não perderemos o foco do amor de Deus e ao semelhante. E com nossas falhas e tudo, um vai completando o outro. Não importa quem seja. O importante é que um complete o outro. Sempre nós precisamos de estar sendo completados e completando alguém. Isso faz parte da rotina do nosso dia a dia, diante de Deus e diante dos homens. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amada irmã. Dando prosseguimento à linha de raciocínio do Sermão da Montanha, nós temos aqui o terceiro tema, vencendo o mal com o bem. Uma estrutura também que faz parte, como eu disse, do avesso que o mundo vive, né? Aqui nós temos dois textos bíblicos em paralelo que ilustram bastante esse assunto,
que é Mateus capítulo 5, de 38 a 48, e Romanos 12, de 20 a 21. Irmãos, realmente nunca foi fácil suportar certos tipos de coisa na vida. A humilhação, então, ela é muito doída. São palavras que às vezes ferem mais que uma arma. E tanta tragédia, inclusive no mundo, já aconteceu por causa de palavras ditas de maneira imprópria a pessoas que não tinham condição de suportar. Aqui nesse texto de Mateus, Jesus acaba contestando a lei de Hammurabi, que foi estabelecida há mais de 2000 anos antes de Cristo, olho por olho, dente por dente, que acabou sendo adotada, inclusive, por Israel, nos dias de Moisés. Moisés simplesmente copiou uma legislação que já existia desde os dias de Abraão, que Hammurabi foi contemporâneo de Abraão. Mais velho que ele, bem mais velho. Abraão chegou a pegar uma ponta do reinado de Hammurabi. E essa lei veio desde aquela época. E ainda, infelizmente, é adotada para tudo quanto é lado aí, né? Os justiceiros da vida estão aí atrás, cumprindo a risca essa lei até hoje, para tudo quanto é lado do planeta Terra. E Jesus mostrou que não adianta olhar dessa forma. Ele não foi na contramão, dizendo, olha, se o indivíduo te bater na face direita, você dá à esquerda. Isso aí mostra um nível de amadurecimento muito elevado, né? E não ficou diferente do contexto aqui de Romanos capítulo 12, né? Onde Paulo aborda que se o inimigo tiver fome, dá de comer para ele. Se ele tiver sede, dá de beber. Fazendo isso, você vai amontoar a brasa na sua cabeça. Paulo não estava aconselhando você fazer para amontoar a brasa. Ele está dizendo que se você fizer, as brasas serão amontoadas. É diferente. Aí não é salvação por obras, é salvação pela graça. Aí fica dentro do contexto que Jesus lá atrás também explicou. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Fazer por expressão de gratidão, de amor, de forma espontânea. Não é para alcançar essas brasas. Mas as brasas virão automaticamente para quem naturalmente vive dessa maneira. E isso é focar no amor de 1 Coríntios 13, o amor ágape, que é o amor incondicional. Esse é o nosso foco, é a nossa referência. Porque o amor que nós conhecemos não é esse amor. O amor que nós conhecemos, não importa se ele é o amor eros, conjugal, de um homem, de uma mulher, ou se é o amor fraternal. Esses amores são amores vinculados a permutas, a trocas. Eles não são incondicionais, de forma alguma. Nunca foi. Por isso que o amor ágape rompe as barreiras e vai na contramão do planeta Terra, na contramão do comportamento humano. Por isso que o reino de Deus foi difícil de ser compreendido, e é difícil de ser compreendido até hoje. E as pessoas, enquanto olham lá na teoria, olham na vida dos outros, é fácil de tentar assimilar isso. E até de cometer indiretamente ou diretamente a hipocrisia. Não, ele deveria fazer isso porque está escrito na Bíblia. Mas quando é conosco, na vida real, para lá, peraí. O que está acontecendo? O que é isso? Aí vai assustar, vai puxar cabelo. Entende, irmãos? Vencendo o mal com o bem. Realmente você constrange qualquer indivíduo que te maltratou, você tratando bem, até no trânsito. Você pedir desculpa amorosamente para alguém que te maltratou, você desconcerta aquela pessoa. Não só pelo seu reconhecimento público de que você errou, e principalmente se você não errou e pede desculpa a si mesmo. Só por alguma coisa que possa ter havido que causou aquele surto ou aquele comportamento no indivíduo. E quando você agir dessa forma, você vai promover, queira ou não, um constrangimento que mais cedo ou mais tarde será reconhecido de forma sensível na vida daquele indivíduo. Conviva ele ou não com você. Do comportamento diário, doméstico, então nem se fale. Porque aí é uma convivência direta, a influência vai acontecer, mais dia, menos dia, mais horas, menos horas, aquilo vai marcar.
e o resultado do comportamento social, religioso, espiritual, de forma influenciada, vai ampliando. Lembra da luz no mundo e sal na terra? A luz vai empurrando as trevas. O tempero vai empurrando os destemperos para fora. E tudo passa a ter melhor sentido, maior foco. Isso é viver a salvação. E isso é aguardar a redenção. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Quarto tema, o bom samaritano. Uma ilustração clara, numa pequena alegoria, sobre o sermão da montanha, de forma prática. Porque a parábola do bom samaritano, ela surge justamente porque um doutor da lei chega em Cristo testando-o, perguntando sobre o que ele deveria fazer para ser salvo. E Jesus explica. Interessante que o texto bíblico fala que o indivíduo descia de Jerusalém a Jericó. Imagina até que seja o inverso, porque Jericó que estava em cima. E descia. E nessa descida, o que aconteceu? O indivíduo foi espancado. Um judeu. Um irmão, em tese, o irmão do doutor que Jesus estava falando com ele. E essa marca, Jerusalém a Jericó, é uma marca muito interessante. Porque Jericó é um lugar por onde o povo de Israel no passado entrou. E Jerusalém é onde o Messias, onde o templo estava, e é onde o Messias também ia ficar cravado no Calvário, rejeitado pelos próprios doutores e líderes da igreja dos seus dias. E ele mostra que esse indivíduo que procedia de Jerusalém para Jericó, foi atacado e caiu como morto no chão. E ali passa agora um sacerdote, presta atenção, ele falou em um líder de alto posto, na obra de Deus na terra, na igreja, na religião, passou, viu aquela situação e pelas próprias vestimentas de samaritano e judeu, que era completamente diferente, eles viram que era judeu, que era irmão deles. E ele deu as costas e foi embora, ignorou. E em seguida passa um outro, chamado agora de levita, um candidato a sacerdócio, passa também e ignora. Veja que isso chocou esse doutor da lei. E aí ele, para mexer na ferida, ele comenta que um samaritano, desde os dias de Salomão, que ele morreu, e o reino foi dividido, reino do norte, reino do sul, Israel, 10 tribos, Judá, 2 tribos, inimizade absoluta entre esses dois reinos. E justamente o inimigo, entre aspas, descia de Samaria e se depara. Esse samaritano chega e encheu de compaixão de ver um judeu, que ele conhecia pelas roupas, que era um judeu, naquela condição ali. E ele encheu de compaixão e já foi logo, tratou das feridas daquele indivíduo, colocou ele no arreio do cavalo, junto com ele, e foi embora. Chegou na cidade, colocou ele numa hospedaria. O dinheiro que ele tinha, ele tirou, entregou e já avisou: se gastar mais, na volta eu te pago. Pode cuidar dele. E Jesus pergunta para o doutor da lei: quem foi o próximo? E ele falou: é o que atuou com misericórdia. Vai e faz o mesmo. Não é isso que você quer saber? Entende, irmãos? Como que tira da zona de conforto ouvir a verdade e principalmente viver a verdade? Pôr na prática, em vez de ficar olhando na televisão, olhando na vida dos outros, olhando na historinha. Viver essa história diferente. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. O rico e Lázaro. Outra parábola muito forte. Essa aqui já esclarecendo o sermão profético, que é o resultado
do comportamento ensinado no Sermão da Montanha, que quem aprendeu vai estar vivendo e quem não aprendeu não vai viver. Ele ilustra essa parábola como uma pessoa que focou a vida só em materialismo, que é o rico. E o outro que não conseguiu sair da miséria. Está falando de miséria. Não é de ninguém que perdeu nada. É a pessoa que nasceu, cresceu e morreu na miséria, que é o Lázaro. Mas mesmo na miséria, ele procurava de alguma forma se sustentar, ainda que fosse com as migalhas de pão ou com o que ele pedia. E ia sobrevivendo cada dia de uma vez. Só que aí ele ilustra Jesus, o fim do mundo, colocando a Nova Jerusalém de um lado, aqueles que estão com Cristo dentro dela, e do lado de fora o mundo todo que não viveu dessa forma, que não viveu dentro das orientações do Sermão da Montanha, que foram egoístas, que optaram pela vida materialista, pura e simplesmente, esses do lado de fora, sendo queimados. Uma ilustração prática, um do lado do outro. O pobre no seio de Abraão, representado pela Nova Jerusalém, pela Cidade Santa, ali, e os demais do mundo sendo consumido pelo fogo. E que impossível seria passar tanto daqui para lá como de lá para cá. E aí, durante esse rápido período de consumo desses cadáveres em fogo, o indivíduo lá, como se fosse pedindo para que pudesse ter pelo menos o consolo de ter uma aguinha para enfrentar um momento tão quente daquele de destruição. Jesus ativando a memória do indivíduo do que é o resultado de ser queimado. Se queimou um dedo, imagina que sufoco, imagina todo o corpo sendo queimado e para ser consumido para sempre. Essa é a parábola do rico e Lázaro. Ele mostrando a salvação e a perdição um do lado do outro. Ilustrado no comportamento diário. E que não adianta ressuscitar alguém dentre os mortos, dentro da parábola, para ir lá explicar para os outros não entrar no mesmo caminho que ele entrou, porque eles têm a quem? O Antigo Testamento, né? Moisés e os profetas. Ele tem toda a instrução. Todos tinham, todos têm a Bíblia na mão. Mas não vivem, não querem viver. É a religião de fachada. Por isso, quando chega lá na altura do movimento conhecido como Laodiceia, tem pessoas com uma mornidão tão violenta a ponto de causar vômito no próprio Deus. Por causa da condição morna. E a condição morna ele explica lá no próprio contexto, que é justamente porque é desgraçado, segue nu, sem noção completa do que é de fato ser cristão. Do que é de fato ser um servo e serva do Altíssimo. Religião de fachada não tem valor algum. Para ser um religioso de fato, é entender que religião nos religa com o Criador e nos ativa no comportamento diário. E não viver como autômatos, dirigidos pelas tradições comportamentais que levaram Cristo ao Calvário e levaria quantas vezes ele viesse para conviver da mesma forma. Por isso que não adianta ressuscitar ninguém, para acudir ninguém, porque a semente foi lançada. A seara está aí, ela é grande. E poucos trabalhadores, porque poucos escolhem a Deus. Por isso que todos são chamados e poucos os escolhidos. A parábola do rico e Lázaro ilustra isso com muita força, para nos chamar a atenção, que o momento é hoje, é agora, de vivermos o que não vivemos, de sermos o que não fomos, e de fato entendermos que o cristianismo envolve prática do relacionamento, conexão com a luz, Deus, e com o semelhante, sal da terra, tempero. Pense nisso, meu irmão. Pense nisso, meu irmão. Meus pequeninos irmãos, sexto tema. Aqui no capítulo 25 de Mateus, do verso 31 ao 46, nós chegamos no ápice dessa informação. Jesus, no sermão profético, na conclusão dele, abrindo um leque, mostrando claramente uma separação ilustrada de gado, ovelhas e cabritos. Que comportamento diferente de um e de outro.
O cabrito, ele dá pinote, ele se deixar, ele falta pouco subir em parede. O tanto que o cara é artista que faz piseiro. O tal de cabrito, o tanto que faz arte, o tanto que dá pinote, o tanto que faz bagunça. E o bicho é danado, ele briga até matar, tá caçando briga o tempo todo. É uma encrenca completa o tempo todo onde tem o tal de cabrito. E a ovelha é sempre aquele comportamento dócil, aquele comportamento amoroso, de convívio com as outras, gosta de estar junto no bando. Cabrito anda separado, anda de qualquer jeito. Ele é interesseiro. Se vale a pena estar por ali, tá, se não tá, ele vai e caça outro canto, e se dependendo do que tá, se é pouco ele briga para ter aquilo ali só para ele, é egoísta, é complicado. E aqui mostra Jesus colocando cabrito de um lado, ovelha de outro. E aí ele começa a dizer para os cabritos por que eles não vão ser salvos. E aí ele mostra exatamente o convívio social. O convívio de fato do amor ágape, incondicional. Das pessoas que realmente têm ou não têm misericórdia, tem ou não tem um envolvimento real com o semelhante. E aí ele fala para os cabritos: você vai para o fogo que está preparado para o diabo e seus anjos, porque no dia que eu tive fome não me deste de comer. No dia que eu tive sede, você não me deu de beber. Quando eu estava viajando, você não me alojou. Você não me hospedou na sua casa. Eu tive preso, você não me visitou. Tudo que você deixou de fazer ao menor desses pequeninos é o que deixou de fazer a mim. Surpresa, hein? Bem que podia ter sido diferente. Para as ovelhas fala a mesma coisa. Mas foi tão natural eles fazerem isso todo o tempo, que eles nem notavam que aquilo poderia ter realmente juntado brasas na sua vida, na sua cabeça, em todo o seu corpo. Brasas da salvação. O batismo no fogo. E o batismo no fogo é isso. Ele leva as pessoas de forma superaquecida como luz no mundo a levar por amor. Esse envolvimento maravilhoso, salvístico, de viver e compartilhar a salvação uns com os outros. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. 7º tema, sem barreiras. Tem um trecho aqui do discurso, do maior discurso de Cristo, a página 42, que diz o seguinte: Cristo derruba a parede de separação, o amor próprio, o separatista conceito de nacionalidade e ensina amor a toda a família humana. Ergue os homens do estreito círculo que lhes prescreve o egoísmo, elimina todos os limites territoriais e convencionais distinções da sociedade. Não faz diferença entre vizinhos e estrangeiros, amigos e inimigos. Ele nos ensina a considerar todo necessitado como nosso semelhante e o mundo como nosso campo. Não tem barreiras, irmãos. Não pode ter barreira. Não pode ter preconceito. Não pode ter embaraço. Alguém pode estar do nosso lado naquele exato momento, precisando de nós. Deus está contando comigo e com você para acudir aquele indivíduo ou aquela indivídua, aquela alma. Pense nisso, amado irmão. Senhor Deus, toque o nosso coração de sensibilidade suficiente para entender a missão que Tu nos tens confiado. Santifica-nos na Tua palavra, que a Tua palavra é a verdade. Conduz os nossos passos com firmeza na salvação e que naquele grande dia, nós e todos aqueles que nos cercam, possamos abraçar contigo nas nuvens dos céus. É o que te suplicamos agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.